Amém. Primeiro culto, da campanha desse mês, no mês de setembro, o tema Conquistando o Essencial. E antes que a gente entrasse a palavra, eu queria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar um instante. Amém, Senhor Jesus. Paizinho, nesse momento nós estamos diante de Ti. Nós pedimos para que toda a nossa atenção ela esteja no Senhor. Nos livra, Pai, de toda distração, de todo problema que vem à nossa mente, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser plantada no nosso coração. É isso que nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E o tema de hoje é sobre não desista, ou melhor, nunca desista. E a gente vai entender um pouco sobre quais são as coisas essenciais que você não pode desistir. Amém? Eu quero começar a palavra de hoje com uma declaração que se encontra lá em Josué 14, do verso 6 até o verso 11. E ela é uma declaração muito bonita de alguém que não desiste, independente das circunstâncias, independente do tempo. Amém? (14) do verso 6 ao 11. (14) do 6 ao 11. Amém? Diz assim, ó. E os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Calebe, e filho do quenezeu Jefoné lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe dei um território digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque foi inteiramente fiel a Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e faz 45 anos que ele disse isso a Moisés. E quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, e tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Essa é uma declaração de quem realmente não desiste. Essa passagem que nós lemos fala sobre uma espera de 45 anos de uma promessa que foi feita. E ele diz: hoje, com 85 anos, eu continuo tão forte, ou seja, tão convicto, com tanta força, com tanta garra, como naquele dia que eu recebi aquela promessa. Quantos aqui sabem que nós temos várias promessas sobre as nossas vidas? E hoje eu quero falar sobre 4 coisas que nós não podemos desistir nunca. Amém? E a primeira coisa é: você não pode desistir da sua fé. E aí eu quero que a gente vá para Hebreus 10, do verso 35 até o verso 39. Já queria te avisar que hoje nós vamos ler muitos e muitos versículos. Então, se você não conseguir abrir, pelo menos anota, porque todos eles são muito importantes. Hebreus 10, do 35 ao 39.
Por isso, não abandonem, atenta aqui comigo, por isso, não abandonem a confiança que vocês têm, e ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, ou seja, não desistam, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm a fé para a preservação da vida. Ah, Lara, como é que a gente desiste da nossa fé? Quando a gente negligencia ela. Quando a gente acha que a gente pode simplesmente tratar a nossa vida espiritual com pouca importância. É assim que a gente aos poucos vai desistindo da nossa fé. Seja nas disciplinas espirituais, de leitura, oração, jejum, o que importa é que o Senhor, Ele diz claramente, eu não me agrado de quem desiste. E vocês precisam perseverar, vocês precisam fazer a minha vontade e vocês precisam colocar confiança. No verso 35, volta no 35, por favor. No mesmo capítulo, verso 35. Hebreus 10, 35. Isso. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Isso é muito sério, porque muitas vezes a gente está trocando a nossa confiança, que deveria ser ao Senhor, as coisas, as circunstâncias, e isso faz com que a gente vá desistindo aos poucos. Uma coisa é certa, ninguém desiste do nada. Você não vai acordar um dia e vai falar, cansei de ser crente, não quero mais isso para a minha vida, cansei de ir para a igreja. As coisas elas não acontecem do nada. Então, a gente precisa estar atento. O Senhor não se agrada daquele que desiste. Então, assim como disse a palavra, nós não somos daqueles que retrocedem, pelo contrário, nós somos daqueles que avançam. Ou seja, se a gente não quer desistir da nossa fé, a gente precisa se intensificar nela. Amém? Vamos para Romanos 4, do verso 19 até o verso 20. Romanos 4, do verso 19 até o 20. (19 ao 20). Alguém, por favor, traz uma memória para a pessoa da mídia. Amém. Que diz assim, ó. Sem esmorecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Nós precisamos prevalecer na nossa fé, se nós queremos ver as promessas se cumprindo na nossa vida. Assim como eu falei sobre Josué no começo e Caleb, aqui a gente vê Abraão e Sara, novamente, não desistindo da sua fé. Amém? Então, repete comigo. A primeira coisa... Você pode repetir comigo? A primeira coisa... Não desista da sua fé. Ou melhor, eu não vou desistir da minha fé. Amém? E o segundo tópico muito importante hoje é não desista da igreja. Eu sei que você está nesse exato momento na igreja, mas o que a gente mais vê hoje em dia crescendo
infelizmente, a igreja dos desigrejados. Aqueles que em algum momento foram feridos, se decepcionaram com alguma coisa. Mas hoje eu quero te mostrar que essa igreja imperfeita, e aqui quando eu estou falando de igreja, eu digo o corpo de Cristo. Mas se tem algo que eu já ouvi milhares de vezes do meu pai falando, não seja joio, trate de ser trigo. E eu quero ler com vocês algumas passagens que eu separei sobre a igreja primitiva. Porque talvez você pense assim, não, mas a igreja ela não presta hoje. Não, a igreja ela está com muitos problemas, então talvez você pense, eu não cansei de igreja. Então eu quero que você vá comigo em Atos 5, do verso 1 até o verso 5. É uma passagem que trata de Ananias e Safira. Não sei se você conhece, mas basicamente eles estavam na igreja do Senhor e eles mentiram de forma, assim, horrenda por tamanha ganância. Então, o que acontece nos versículos antes da passagem de Ananias e Safira, basicamente era a igreja sendo liberal nas ofertas e entregando ao Senhor e dividindo com seus irmãos. Aí dá uma olhada o que acontece. E um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou a Ananias: como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida, e depois de ser vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Que todas as falhas que qualquer ser humano possa ter dentro da igreja não deveria ferir a nós, mas exclusivamente ao Senhor, que é o dono dessa pessoa. Então, nós não podemos desistir da igreja. E ao mesmo tempo que aqui a gente está falando de Ananias e Safira, dentro da igreja, dois gananciosos, mentirosos, lembra que a gente está em Atos 5. No mesmo capítulo, Atos 5, do verso 12 até o verso 16. Atos 5, mesmo capítulo, né? Verso 12 até o 16. E diz assim: e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. E todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele projetasse sobre alguns. A gente pode ler só até o verso 15 mesmo, mas, basicamente, ao mesmo tempo em que naquela igreja houve Ananias e Safira, que estavam mentindo, e que ambos foram mortos e foram disciplinados pelo próprio Deus. No mesmo capítulo, a gente vê cura, prodígios, sinais e pessoas sendo salvas. Então, o que eu quero te dizer nessa noite é: não desista da igreja. Porque ao mesmo tempo que vai ter gente fazendo coisa errada, vai ter gente fazendo coisa certa. Então, trate você de fazer a coisa certa. Ao invés de você se preocupar tanto com os escândalos da igreja, pensa nos escândalos que você consegue evitar.
da sua própria vida. Amém? Tá bom, Lara? Se fosse pouca coisa, talvez você pense, tá certo, Lara, mas hoje em dia tem muito falso profeta, tem muita enganação na igreja, então eu acho que é melhor desistir da igreja. Quero ler com vocês 2 Coríntios 11. Diminui um pouquinho o meu microfone, por favor. Tá dando microfonia. 2 Coríntios 11, do verso 1 até o verso 4. E diz assim: 11, tá certo, do verso 1 ao 4. E eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha insensatez. De fato, vocês a têm suportado. Não é 2 Coríntios, não. Deixa eu ver. Cadê meu celular? Pode passar para o 3. Aqui, é no verso 3, gente, perdão. Não, pode ir. Tá. 2 Coríntios 3, 11 e 3 diz assim. Aqui é Paulo falando. E o que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Então, se você acha que hoje em dia existem falsos profetas, filosofias erradas dentro da igreja, gente pregando heresia, eu quero te dizer que isso aconteceu desde o começo. Mas aí eu quero que você abra comigo em Colossenses 2, verso 8. Isso, Colossenses 2:8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Vocês conseguem ler esse versículo e falar: meu Deus, hoje em dia ainda tem isso. Só que, assim como existia uma propagação errada da palavra naquele tempo, e existe nos dias de hoje, que a gente possa ser como os bereanos. E eu quero que você vá comigo em Atos 17, verso 11. Atos 17, 11. Foi? Aqui, apresentei. E diz assim, Paulo também, né? E os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se é verdade o que eles anunciavam. Então, ao invés de você pensar, ai meu Deus, eu preciso sair da igreja, porque tem gente pregando coisa errada, faz o seguinte, pega a tua Bíblia, lê, estuda e vê se aquela pregação está correta. O problema é que muitas vezes a gente quer desistir da igreja dizendo que ela tem muitos problemas, quando a gente não quer ter trabalho. Trabalho de analisar a nossa própria vida, trabalho de ter uma vida com o Senhor, trabalho de estudar a palavra para ver se aquilo que está sendo pregado no culto é correto. E a gente prefere simplesmente desistir. Mas
nós não podemos fazer isso. Então não desista da igreja porque tem gente fazendo a coisa errada. A gente precisa ser aquele que vai fazer o certo. Amém? Não desista porque tem gente enganando as pessoas. Seja você aquele que vai estar atento à palavra e que vai ser correto e coerente com ela. Amém? Então, a segunda coisa é não desista da igreja. E a terceira e última é não desista da missão e não desista das pessoas. Eu sei que lidar com pessoas é complicado. A missão de ir pregar o evangelho, fazer discípulos, abrir igrejas, todas essas coisas são complexas, lidar com gente é complicado, mas hoje eu quero te dar bons motivos para que você não desista da missão. Amém? Vamos para... Pode deixar que eu ponho aqui, Filipenses. Filipenses 1. Do verso 15 ao 18. Aqui. Eu amo essa passagem que diz assim, Paulo também. E ele diz: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. E aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas o importante é de que qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro, e de fato continuarei a alegrar-me. Não importa se vai ter gente pregando para receber dinheiro. Não importa se vai ter gente pregando um evangelho morno. A gente não pode desistir da missão por olhar o erro dos outros. E em relação a isso, eu quero ler com vocês uma história que está em Atos 7, do verso 9 até o verso 13. Pode ir para o verso 10. Aqui. Não, pera ainda. Atos 7. Cadê? Do verso 9. Não, tá errado. Deixa eu colocar aqui. Mas, basicamente, é uma passagem que fala de um feiticeiro, que está lá em Atos. Deixa eu abrir aqui. Ele começa a querer Atos 8. Atos 8, 9, que o nome dele é Simão. Atos 8, do verso 9, que diz assim: e havia ali um homem chamado Simão, que era feiticeiro. E, tá aqui já? Pronto. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria, e ele se dizia muito importante. Pode passar. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse é o homem conhecido com um grande poder de Deus. E eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Felipe por toda parte,
observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. E os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E estes os chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles e tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e lhes receberam o Espírito Santo. E vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: deem-me também essa autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Só até aí. E o que eu quero te dizer é que a nossa missão de pregar o Evangelho e lidar com pessoas, muitas vezes a gente se frustra, porque a gente coloca a expectativa nas pessoas. E a gente vê o que esse feiticeiro, ele simplesmente chega e fala assim: poder, reconhecimento. As pessoas, você vê que no começo as pessoas já diziam que ele tinha grande poder. E quando ele vê o poder do Espírito Santo, ele fala: eu preciso te pagar para receber isso. E o que a gente precisa entender, e eu creio que essa é a parte mais forte dessa palavra, é que todas as vezes que a gente buscar ser visto pelas pessoas, ser reconhecido, a gente já recebeu a recompensa dos homens. E é isso que a gente vai ler em Lucas. Mas o que eu quero te dizer é que muitas vezes a gente tenta desistir da missão porque a gente olha e fala assim: poxa, eu fui lá, fiz a célula, ninguém me deu um parabéns. Ou então, eu fiz uma palavra, eu estava no ministério de louvor, eu fiquei na portaria, eu fiz alguma coisa e eu não fui valorizado. Ou eu não fui reconhecido. E sim, isso é uma pena. É uma pena que alguém não reconheceu aquilo que você fez para Deus. Mas a gente precisa olhar para si e ver o porquê que a gente está pensando em desistir da missão porque a gente não teve reconhecimento. E aí, eu quero que a gente vá para Lucas 17, do verso 7 ao verso 10. Aqui. Lucas 17 diz assim: essa é uma parábola que Jesus conta e ele diz assim: qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me. Enquanto como e bebo, depois disso você não pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E aqui eu não estou falando em relação aos pastores ou aos líderes, porque a gente precisa entender que quando a gente serve na igreja, a gente serve para o Senhor. E se a gente está servindo para ser reconhecido pelos líderes, reconhecido pelos pastores, ou receber elogios, no fundo a gente não está servindo ao Senhor. No fundo a gente está servindo a nós mesmos, porque a gente tem um ego e quer ser visto. E a palavra do Senhor diz que se o Senhor mandar você ser um pregador, você não deveria precisar de aplausos. Você não deveria ter que sair, alguém olhar para você e falar assim: você fez muito bem. Porque nós servimos ao Senhor. Servos inúteis. Aquele que faz o que o seu Senhor mandou. Sim, eu sei, é uma palavra dura. Mas a gente não pode
desistir da missão, desistir das pessoas, porque no fundo a gente está querendo aplauso. Até porque tudo aquilo que a gente faz, se não for para glorificar o Senhor, a glória é nossa. E eu sei que nós não queremos essa glória para nós, porque ela se volta em maldição nas nossas vidas. Então, aonde quer que você esteja servindo na igreja, não desista de servir na igreja porque você não foi reconhecido. Porque o Deus que está nos céus, Ele vê todas as coisas. E o reconhecimento dos homens, eles bastam só para o nosso ego. E aí eu quero ler com você Mateus 6, do verso 1 até o verso 2. Que a gente não venha buscar a nossa valorização nos homens. Mateus 6, 1 diz assim: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Amém? Eu não sei se você prestou atenção, mas desde o começo ao fim, vários versículos falam sobre a promessa. A gente começou falando sobre a promessa de Josué e Caleb, depois a promessa de Sara, depois a promessa de perseverar na fé, depois a promessa de continuar servindo, porque a gente sabe que o nosso trabalho no Senhor não é vão, e a mesma coisa na missão. Ele diz assim: não faça suas boas obras para ser visto, porque senão a sua recompensa ela vem dessa terra. E toda essa palavra falou sobre recompensa. E eu creio que a gente conquista o essencial não desistindo dessas 4 coisas. Não desistindo da nossa fé, não desistindo da igreja, não desistindo da missão e não desistindo das pessoas. Que a gente possa entender que precisa ser para a glória do Senhor. Que a nossa fé ao Senhor é a confiança que nós colocamos nele. E isso não pode ser entregue para mais ninguém. E que a nossa perseverança na igreja, no nosso propósito, no nosso serviço e até em pregar o evangelho também precisa ser pelo Senhor. Porque o que nos faz desistir é quando a gente não vê resultado. Isso é muito forte, porque a gente foi ensinado a esperar ver o resultado, esperar ver a recompensa. Mas quando nós estávamos lendo eu quero ler novamente esse versículo por último. Hebreus 10, no verso 39. Que diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Volta no 38. Pode ir para o 37, então. Para eu ler desde o começo. Aqui. Lembra que a gente estava falando da promessa? Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Então, a nossa perseverança, ela é de fato para verem as promessas se cumprindo nas nossas vidas. E elas totalmente voltadas ao Senhor. Que nada faça você desistir da igreja. Porque eu sei que talvez você pode em algum momento ter sido ferido pela igreja. Eu entendo, isso acontece. Mas ninguém é 100% perfeito. Eu tenho certeza
que na mesma situação em que você foi ferido, em algum momento da sua vida você também feriu alguém. Então não desista da igreja. Se alguém te feriu, se você se frustrou, coloca o perdão em prática. Perdoa essa pessoa. Perdoa, seja esse pastor, seja esse líder, seja essa instituição, porque nós servimos a um Deus. A gente se reúne como igreja para glorificar ao Senhor. É impossível que não haja atrito, que não haja problemas, mas o nosso foco precisa ser o Senhor. E se a gente desistir da nossa fé, se a gente desistir da igreja, se a gente desistir da missão e se a gente desistir das pessoas, a gente vai perder a promessa. Porque a gente vai ficar pensando apenas no aqui, no agora, em ser visto, reconhecido, aplaudido. E eu tenho certeza que em breve ele virá, muito em breve ele virá. E toda obra que a gente plantou, todo serviço que a gente fez, toda perseverança e toda confiança que a gente depositou no Senhor, a gente vai receber não apenas nessa vida, mas na que virá. Amém? Por isso eu queria que você ficasse de pé. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Que você fechasse os seus olhos. Colocasse a mão no seu coração. E que você pudesse repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque nessa noite o Senhor fortaleceu a nossa fé. Muito obrigada porque o Senhor nos lembrou, Pai, de não desistir. E o essencial, Pai, é buscar ao Senhor em primeiro lugar. É fazer a Tua vontade. É fazer com que o Senhor seja exaltado aqui nessa terra. Por isso nós te pedimos, Senhor Deus, tira todo o fardo das nossas costas. Nos ajuda, Deus, a prevalecer na nossa fé, na missão. Não nos deixa, Senhor Deus, desistir das pessoas, porque o Senhor não desistiu de nós. E nós não somos melhores do que eles. Nos lembra, Paizinho, que nós precisamos continuar perseverando. Não nos deixa, Pai, negligenciar a nossa fé. Nos livra, Pai, de não se envolver na igreja e não se comprometer no serviço. Por frustrações passadas, por problemas, por circunstâncias. Eu te peço, Paizinho, para que o Senhor traga cura, Senhor Deus, a todo coração ferido nesse momento. Que todo problema, Senhor Deus, que um dia aconteceu com a igreja, com pessoas, que o Senhor possa trazer cura, Deus, sobre essa vida. E que ela possa entender que nós nascemos para te adorar. Que a igreja, Deus, é o local onde o Senhor nos plantou, para que a gente possa ser cheio de Ti e ser luz lá fora. Nos livra, Pai, de pregar, Deus, o Teu Evangelho de forma inconsequente. Nos livra, Senhor Deus, de viver o Teu propósito do nosso jeito, Pai. Nós queremos prosseguir. Nós queremos, Deus, continuar prevalecendo, Senhor Deus, nessas coisas. Que não exista nada, Pai, que nos afaste de Ti, da Tua promessa e da Tua casa. Nós cremos, Senhor Deus, e nós queremos ser recompensados por Ti. Por isso, Deus, trata o nosso coração e coloca ele no lugar certo. Nos livra, Senhor Deus, de fazer as coisas para Ti, buscando reconhecimento. Nos livra, Pai, de fazer algo para Ti, buscando dinheiro, buscando fama, porque essas coisas não nos satisfazem, Senhor Deus. Aquilo que nos satisfaz é cumprir a Tua vontade. A Tua palavra diz, Senhor, quando o Senhor estava aqui na terra, o Senhor dizia aos Seus discípulos que a minha vontade, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda nessa noite, Pai. Nos fortalece, Deus, não nos deixa desistir.
Firma, Deus, os nossos corações e os nossos olhos em Ti. Nos fixa em Ti, Senhor Deus. Não nos deixa olhar para o lado. Não nos deixa, Pai, se escandalizar com o erro do outro. Nos faz olhar para nós mesmos. Ao invés, Deus, de olharmos para os escândalos, para os pecados, que a gente se volte e lembre, cuidado, porque hoje a gente está de pé, mas se a gente não perseverar, a gente vai estar caído. Oh, Senhor Deus, não nos deixa desistir, Pai. Eu te peço mais uma vez que haja perseverança, Deus, em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo.